Muito boa noite, graça e paz. Hoje é a 12ª reunião que nós estamos fazendo nesse esforço, nesse compromisso assumido diante do Senhor de estarmos protegendo a nossa família. E que bom que você veio, que bom que você está aderindo e lutando e guerreando pela sua casa, pela sua família. É óbvio que eu acho que os homens entraram por essas portas hoje um pouco mais aliviados. Apanhamos muito quinta-feira passada. Muito obrigado, pastor. Valeu. muito longe de apanharmos. Ao longo dessa semana, eu já tive a oportunidade de atender alguns casais. E um fato muito interessante é que quando a esposa diz que o marido está melhorando, é porque está melhorando mesmo. Quando ele só diz, é suspeito, mas quando a esposa vira assim e diz assim, olha, as palavras, os ensinamentos têm feito efeito, viu? Meu marido tem melhorado muito. Então, alegra o nosso coração, nós ficamos felizes com isso. Esse é o objetivo de todo o ensino, de toda a palavra que tem sido liberada aqui nesta noite. Louvado seja Deus pelo grande ensinamento que recebemos na quinta-feira passada. E eu espero que você esteja exercitando o seu papel, desempenhando o seu papel como líder da sua casa, como alguém que vai influenciar a nossa cidade através da sua liderança, homem. Você é uma bênção, Deus te colocou numa posição de honra. E hoje vamos falar um pouquinho sobre as mulheres, e eu espero que vocês apanhem muito também hoje. Estou brincando. Eu tenho certeza que Deus, mais uma vez, dos céus, vai falar ao nosso coração, em especial às mulheres. É óbvio que todos nós, homens e mulheres que estamos aqui nesta noite, seremos enriquecidos com a palavra. Por quê? Mediante os princípios que têm sido ensinados. Esposa e marido, pai e mãe, filhos e pais e filhos, têm ajudado um ao outro a defenderem e a protegerem sua casa. Por isso, quero convidar mais uma vez a que você feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Nós vamos consagrar esse tempo na presença do Senhor e que a Eliana seja um instrumento para falar às mulheres de uma forma especial sobre a sabedoria feminina nas Escrituras. Vamos orar. Nosso Deus, te agradecemos por essas 12 semanas. Obrigado a Deus pela graça que o Senhor tem derramado a cada um dos pastores, da equipe pastoral, na ministração dos temas, na revelação, na inspiração vindo da Tua parte, na iluminação do nosso entendimento através das Escrituras. A Tua palavra realmente é lâmpada para o nosso caminho, é remédio para as nossas almas. E nós te glorificamos e te exaltamos. Seja assim mais uma vez esta noite. As famílias estão presentes aqui, Senhor. Muitos se esforçaram, vieram direto do trabalho, reagendaram compromissos para estarem aqui nesta noite. Vem com o Teu poder, toma este lugar mais uma vez como nós já cantamos e fala aos nossos corações. Apresentamos as famílias da nossa igreja, Senhor. Toma nas Tuas mãos, visita cada família aqui representada e que a graça do Senhor possa se manifestar sobre cada uma delas. Abençoa os maridos, abençoa as esposas, os pais, os filhos, os irmãos que estão aqui nesta noite. Abençoa Eliana, Senhor, coloca as Tuas palavras na boca dela e que ela seja apenas um instrumento nas Tuas mãos e que a Tua palavra seja ministrada de forma poderosa. Esse é o desejo do nosso coração. Te agradecemos por este grande privilégio, orando no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Boa noite. A última vez que nós conversamos, eu falei de uma fruta. Alguém lembra? Foi todo mundo falando dessa goiaba. Teve gente que comprou goiaba para mim. É mole? Eu espero que o seu casamento, que a sua família, seja uma goiaba muito saudável. Mas uma goiaba saudável, ela não acontece sozinha. Ela tem muito trabalho. E tem dia que a gente não está afim de cuidar da goiaba, mas precisa ser cuidada todos os dias. E hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo. Nós vamos falar sobre as mulheres e o papel das mulheres dentro da casa. E para mim é um desafio falar sobre isso. Mas nós vamos tratar algumas coisas aqui antes. A base da nossa conversa hoje vai ser a Bíblia.
Ok? Ok? Aí você pergunta assim, ué, mas todas as palavras aqui não são baseadas na Bíblia? Sim, mas por causa do assunto que nós vamos tratar hoje, nós vamos basear na Bíblia. Nós não vamos basear nossa conversa em movimentos sociológicos, nem feministas, e nem o que a cultura fala a respeito da mulher, ok? Nós vamos basear na Bíblia. E é interessante olhar para a Bíblia e ver que o Evangelho não é um caminho fácil. Aqui em Mateus, abra comigo sua Bíblia, em Mateus capítulo 7, vamos ler alguns versículos. Mateus capítulo 7, verso 13 vai dizer assim: entrai pela porta o quê? Estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. É interessante que o Evangelho não é um Evangelho cômodo para nós. Ele nos confronta. Confronta o nosso ego, confronta as nossas verdades humanas. O Evangelho, ele vai de encontro a algumas coisas que para a sociedade é uma loucura. Olha só o que diz aqui em Mateus mesmo, volta uma página, capítulo 5. Verso 38, é uma palavra de Jesus aqui, Sermão do Monte, e Jesus vai dizer assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, faz o quê? Oferece a outra face. E olha o que ele continua, verso 40, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa ali também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Olha o que diz o verso 43, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Fácil? Fácil? O que o mundo fala de uma coisa como essa? Você é doido. Como assim você vai amar o seu inimigo? Como assim você vai dar a outra face? Como assim você vai ajudar aquele que está te prejudicando? Então, quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos que o caminho é estreito. Nós vemos que o caminho é difícil. Jesus, Ele nos dá a salvação pela graça. Mas andar pelo caminho do Evangelho custa tudo que nós temos. Tudo. E hoje nós vamos falar com as mulheres. E o ano passado eu terminei uma graduação e tive que fazer um trabalho de final de curso. E o tema do meu trabalho foi o efeito do pecado na história da mulher. E eu sentei para estudar a história da mulher como eu nunca tinha feito. Queridos, é de chorar. É de chorar. A gente acha que a gente conhece o machismo, mas a gente não sabe o que as mulheres sofreram.
A história da mulher mostra uma realidade de abuso, de exploração, de humilhação, um machismo extremo trazendo sofrimento e dor às mulheres. E a história das mulheres não foi fácil. Então hoje, quando a gente ouve falar sobre o empoderamento da mulher, quando você ouve o feminismo ele foi para o outro caminho. Ele não quer valorizar a mulher, ele quer fazer a mulher igual ao homem. Nós nunca vamos ser iguais, nunca. E o Senhor não nos chamou para ser iguais, porque nós somos diferentes. Gente, a gente chora à toa, já viu? Chora com algumas coisas, e eles são mais duros, eles são mais racionais, eles sabem algumas coisas, para nós é tão difícil. Somos diferentes. No entanto, o Senhor, Ele dá algumas palavras importantes na Bíblia. E é interessante que nós vamos falar hoje sobre... Ai, Jesus. Está pronta? Nós vamos falar sobre submissão. Ixi, por que eu vim hoje? Eu podia ter ficado em casa hoje. Queridos, a Bíblia vai falar sobre submissão, e eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Por favor, não desligue meu microfone. Efésios capítulo 5, verso 22, ele vai dizer assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. É interessante quando a Bíblia fala algo, é importante. Quando ela fala 2 vezes, ela está chamando um pouquinho mais de luz. Quando fala 3, está colocando um pouquinho mais de luz sobre o assunto. Falar sobre submissão, tem 4 textos diferentes, falando a mesma coisa. Tem alguma coisa aqui, que eu e você precisamos aprender, que vai ser extremamente importante para nós. É extremamente importante entender. E aí você fala assim, mas a Bíblia não é um livro machista? Não, a Bíblia não é um livro machista, mas foi escrito numa sociedade extremamente machista, como eu acabei de falar. Se a Bíblia fosse um livro machista, nós não teríamos textos como Provérbios 31, que fala do quê? Da mulher virtuosa. Se a Bíblia fosse um livro machista, não teria um texto como esse. Não teria o texto de João capítulo 4, quando Jesus faz questão de passar por Samaria e encontrar com a mulher samaritana. Uma mulher que não tinha valor naquele momento, naquela sociedade. Ele faz questão, João capítulo 4, de passar por Samaria para falar com aquela mulher. Não teria o texto, tantos textos onde Jesus trata as mulheres sempre com muito respeito. Presta atenção nos textos de Jesus interagindo com as mulheres, sempre com muito respeito, sempre trazendo cura, sempre levantando aquelas mulheres. E é interessante que Lucas capítulo 8, do verso 1 ao verso 3, vai falar que algumas mulheres que foram curadas e que foram libertas, essas mulheres sustentavam o ministério de Jesus com os seus bens. Quem sustentava o ministério de Jesus era um grupo de mulheres que foi completamente restaurada pelo Senhor. Como é que um livro machista vai registrar uma coisa como essa? E nós não terminamos de ler Efésios, porque aqui em Efésios 5, que nós lemos no começo, primeiro lemos da submissão da mulher,
Mas como o pastor Abraão já falou semana passada, tem a parte do homem. Marido, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Me fala se um livro machista vai escrever uma coisa como essa. De jeito nenhum. Então a gente precisa entender o que Deus está querendo falar com isso. E enquanto a gente não entende o que é submissão, e a gente fica comprando as ideias feministas por aí, nós estamos perdendo e perdendo muito na nossa posição como mulheres cristãs. Enquanto a gente não entende o que é submissão, e o nosso papel dentro do casamento, e aqui eu estou falando também com os homens, nós vamos ter que conviver com um elefante no meio da sala. Já imaginou um elefante no meio da sua sala? Como é que vai ser? É um incômodo imenso. É ruim. Está sempre lá, é algo que não é bom. Querido, Deus tem para um casal que eles vivam algo tão especial. Por isso, Ele dá direções para homens e para mulheres. E eu fui pesquisar sobre o que significa essa palavra submissão. E um dos comentários importantes, que é do James Strong, ele fala sobre essa palavra submissão e ele vai dizer 2 significados. O primeiro significado, que é um significado militar, que é a divisão de tropa. A palavra é o potássio, com H. Eu vou pedir desculpa para você que eu não consigo falar e mostrar slide. Ou eu falo ou eu mostro slide. Eu estou parecendo um homem, né, que não consegue fazer 2 coisas. Consigo. Aí eu falei, não, eu vou fazer o slide disso. Não, eu vou, vai me confundir. Então você tenha paciência comigo e vá prestando atenção no que a gente está falando, ok? Você me perdoa de não trazer slide? Mas se você prestar atenção, você vai entender. A palavra grega para submissão é upotássio. É esse termo militar grego. Mas quando não é usado num ambiente militar, fora do ambiente militar, que é o nosso caso como mulheres, olha a descrição dessa palavra. É uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidades e levar uma carga. Não tem nada de desmerecimento. Não tem nada de menos valor. Não tem nada de alguém inferior. É alguém que teve uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Querido, entende o que é carregar uma caixa? Lembra do que nós falamos do significado da submissão? É quando eu tenho uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidades e levar uma carga. E o que é carregar a caixa? É estar junto, é cooperar. E aí, a gente vai lá para Gênesis capítulo 2. Quando o Senhor, Ele olha para o homem e vê o homem sozinho e Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma ajudadora e que seja idônea. Ajudadora, idônea, é uma palavra que eu e você precisamos entender. Porque ajudadora é o mesmo termo que Davi fala lá no Salmo 54, 4, quando ele diz, eis que Deus é o meu ajudador. Ajudador não é o de menor valor. Ajudador é aquele que vem para ajudar. Vem para ajudar. Então nós mulheres fomos chamadas por Deus para ajudar. E é interessante que o outro termo, idônea, que é o termo também que complementa ajudadora, idônea, é o oposto. Ela vem para encaixar
naquilo que é frágil, que é deficiente nele. E muitas vezes nós não entendemos isso. E nós brigamos, porque um acha que a caixa vai para o meu lado. Não vai para o meu lado. A Bíblia diz que o sacerdócio da casa é de quem? De quem? Aí eu vou fazer da palavra do pastor Abraão as minhas palavras. Pergunta para Deus por quê? Por que foi que ele colocou o homem como líder? E aqui eu preciso entender o meu papel. Como numa dança, o homem, ele conduz o seu par. Eles dançam juntos, mas quem conduz aquela dança é o homem. E quando eles estão juntos, ligados, e eles estão conectados, vamos dizer assim, é bom para ele, é bom para ela. Mas o que nós vemos hoje são homens que não estão no seu lugar, que não estão no seu lugar de liderança, que não trazem segurança para as mulheres, que abandonaram a caixa por outras coisas, que abandonou a sua posição por tantas outras coisas. E eu quero fazer uma pergunta para os homens. Você achou que ia ser só para as mulheres, não é? Para os homens que estão aqui, a sua esposa, ela se sente segura com você? Você traz segurança para sua esposa? Ou não, ela não pode confiar em você? Ou quando ela confiou, você fugiu? Ou quando ela confiou, você largou ela sozinha? É interessante que nós somos casados há 28 anos. E nesses anos todos, houveram vezes em que eu me coloquei contra ele. Um ficou brigando, um queria levar a caixa para cá, o outro queria levar a caixa para lá. E como Deus foi ministrando ao nosso coração. Mas o Silvio, ele sempre foi uma pessoa assim, muito amorosa, muito cuidadoso, ele nos faz sentir seguros lá em casa. Há 4 anos atrás eu tive uma embolia pulmonar e precisei ser internada. E quando eu cheguei para ser internada, o moço falou: olha, a senhora vai ser internada na observação 2. E eu estava bem, enquanto eu não entrei para ver o que era a observação 2. Quando eu entrei, que eu vi o que era a observação 2, que era uma UTI, tinha um quebrado aqui, o outro quase morrendo ali, o outro ruim lá, aquele outro, não estava respirando aqui, o outro. E eu virei para ele, eu falei: eu não vou ficar aqui. E eu comecei a chorar e eu falei: não vou ficar aqui, eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar aqui. E comecei a chorar. Naquela hora, ele poderia ter falado assim comigo: ah, Eliana, não chora, você precisa ficar aqui. Ou poderia ter falado com a enfermeira: não tem outro lugar para colocar ela. E eu chorando: eu não vou ficar. Naquela hora, irmãos, esse homem fez uma cara tão feia. Ele não se condoeu com o meu choro. Graças a Deus. Ele olhou para mim. E sabe quando fala assim, com os dentes cerrados assim? Você vai ficar aqui. Entendeu? Naquela hora, ele me trouxe de volta para a razão, porque aonde que eu achava que eu ia? Que eu ia para sair dali, ia para a pizzaria comer uma pizza, que eu ia passear no shopping. O médico falou assim: eu não sei como não te deu um treco ainda. O oxigênio baixando, e eu lá não queria entrar na UTI. Mas naquela palavra dele, me trouxe uma segurança tão grande naquele momento. Não era a hora de passar a mão na cabeça. Não era a hora de ser queridinho, de ser cuidadoso, como ele tantas vezes é. Era a hora de me trazer para a razão e falar: Eliana, você tem que ficar aqui. Eu deitei,
tiraram tudo, botei aquela roupinha linda de hospital e me deram lá um monte de injeção, o oxigênio, e me colocaram uma pulseira roxa. Eu falei, ixi, tá ruim mesmo. Pulseira roxa, a próxima é preta. A roxa significava que eu não podia pôr o pé no chão. A senhora não pode sair da cama para nada. Tudo que a senhora quiser vai ser aqui na cama, a senhora não pode sair. Aí, ok, fiquei, chorei lá mais um pouquinho, aí menos. Aí, quando chegou no outro dia, na visita, entra a Larissa, chorando primeiro, para me visitar. Aí, depois entrou o Silvio. Adivinha o que ele estava fazendo? Ele estava chorando. Foi difícil para ele. Irmãos, nós mulheres, nós precisamos de homens que nos tragam segurança. Nós precisamos da sua ousadia. Nós precisamos que você assuma a sua posição. Porque é muito difícil para nós cooperarmos com alguém que não coopera a si mesmo. É muito difícil para nós ajudarmos e nos submetermos a alguém que não tem responsabilidades. E é isso que nós temos visto nesse tempo. Homens fracos, pastor Abraão falou isso quinta-feira passada. Homens que não assumem. Mas também temos mulheres que não querem de maneira alguma carregar a caixa junto. Ela quer levar a caixa para onde ela quer. A caixa não é de um ou do outro. A caixa é dos dois. Nós precisamos aprender isso. Há um segredo espiritual e o diabo tem tentado destruir as famílias. Tem tentado fazer as mulheres ser mulheres donas de si. Eu vejo mulheres que trabalham em casa hoje. Elas se sentem humilhadas. Aonde foi que o diabo trouxe essa ideia de que você ficar em casa e cuidar dos filhos é uma humilhação? Mas é isso que o mundo está pregando. E nós estamos trazendo isso para nós. Não, eu preciso entender que a minha família, a caixa que Deus nos deu é presente do Senhor para nós. E um texto que me ajudou muito a entender o que é submissão. E mudou a minha visão dessa parceria. Foi Gênesis capítulo 12, eu queria que você abrisse. Deus ministrou muito, muito no meu coração, aqui nesse texto. Eu vim de uma casa matriarcal, minha mãe é que mandava em casa. Então, quando eu me casei, eu quis fazer o que eu tinha visto em casa. Eu vou fazer o que minha mãe faz. Mas a Bíblia, ela fala diferente para nós. E aqui, em Gênesis capítulo 12, diz assim, no verso 5. O Senhor fala para Abraão sair da terra, ele vai. Verso 5, ele leva consigo Sara, e eu vou falar Sara e Abraão para ficar mais fácil. Sua mulher e Aló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido, e as pessoas que acrescentaram em Harã, partiram para a terra de Canaã. E lá chegaram. Eu fico imaginando como é que Abraão ficou sabendo que lá era Canaã. Se tinha placa, se o anjo falou, é aqui. Como é que foi? Não sei. Eu sei que eles chegaram no lugar que Deus falou. Atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. E neste tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, eu vou dar essa descendência, essa terra para a tua descendência. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. O pastor Abraão falou sobre edificar altares. Verso 8, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Verso 9, depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe.
Verso 10, havia fome naquela terra. No lugar que Deus o mandou, no lugar que Deus chamou para que eles fossem, havia fome ali. Não é interessante isso? O lugar da promessa ser um lugar difícil. A gente acha que o lugar da promessa não vai faltar nada. O lugar da promessa é bênção pura. No lugar da promessa houve fome, e uma grande fome naquela terra. E aí o que diz aqui é que Abraão desceu para o Egito, verso 10, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, ele disse a Sara, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Queridos, Sara tinha uns 60 anos aqui. Pense, numa mulher de 60 anos que parava o trânsito. Eu ouvi dizer, eu não sei se é verdade, que Sara tomava Herbalife. Mas eu não tenho como provar isso. Mas Abraão ficou com medo e ele falou: você é muito bonita. Eles vão matar você. Aliás, eles vão me matar para ficar com você. Então faz o seguinte, fala que você é o quê? Minha irmã, verso 13. Para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem em vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Não era qualquer coisa, não. Sara era, pense. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para onde? Para a casa de Faraó. O Faraó, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter bois, ovelhas, jumentos, escravos, jumentas e camelos. E agora? Ele não pensou como é que ele ia trazer Sara de volta? Todas as vezes que você, marido, resolve sair do teu lugar, você coloca em perigo a tua família. A Bíblia não fala nada que Sara falou, não fala uma palavra de Sara, mas ela foi, obedeceu e ela foi parar lá na casa de Faraó. E para ser muito clara, na cama de Faraó, porque ela foi participar do harém dele. E como é que Abraão ia ter Sara de volta? Ele não pensou nisso. Como é que eu vou ter? Ele queria era se livrar dele. Ele queria era salvar o pescoço. Mas ele colocou a mulher em perigo. E olha o que diz o verso 17. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas. Por causa de quem? Por causa de Sara, mulher de Abraão. Como Deus falou comigo nesse texto? Quando eu obedeço um princípio da palavra, Deus é por mim. Quando eu obedeço um princípio da palavra, Ele mesmo age em meu favor. E eu aprendi isso, que muitas vezes eu não concordo com aquilo que o Silvio faz. Muitas vezes eu não concordo com as decisões que ele toma. Mas eu aprendi que para nós mulheres há um segredo profundo espiritual. Quando você dobra o teu joelho e você começa a orar pelo teu marido e por você mesmo, você move o mundo espiritual ali em seu coração. Muitas vezes é a gente que está errada. O Senhor, por causa de Sara, não foi por causa de Abraão, um patriarca. Foi por causa daquela mulher que se colocou debaixo daquela ordem egoísta do seu marido. Mas o Senhor foi por ela. Mulher, aprenda que quando você ajuda o seu marido, você é uma ajudadora idônea com ele. Você não larga a caixa, você não larga a tua posição. Deus é por você. Eu não vou mais
caminhar com você. Alguns anos atrás, nós fomos muito feridos, fomos muito prejudicados. E o Silvio resolveu abrir um processo contra a pessoa que fez isso com a gente. E todas as vezes que a gente falava desse processo, o meu coração apertava. E eu falava para ele, não, esse negócio não está certo. E todas as vezes, não, está certo, não, é assim. Não. Aí passava um tempo, aí vinha o assunto de novo. E eu falava para ele, não está certo esse negócio. Não, e ele tinha o discurso pronto. E se você ouvisse o discurso dele, você ia falar, ele está certo. Chegou uma hora que eu parei de falar e não falava mais. Eu não tinha alegria naquele processo. E você sabe que processo dura anos. Aí eu parei de falar e comecei a orar. E eu falei, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor. E um dia eu virei para ele e eu falei uma coisa errada. Eu virei para ele e eu falei assim, você está sozinho nisso, eu não estou com você. Mentira, eu carrego a caixa com ele. Se ele botar um processo dentro da caixa, eu vou ter que carregar a caixa junto com ele. E o processo andou. Chegou o dia da sentença do juiz. Irmãos, sabe aquele negócio do eu te disse? Eu te disse. Te disse. Que nada. Ele ganhou o processo 100%. O processo tinha várias partes. Ele ganhou todas as partes. Não teve uma vírgula que o bendito do juiz falasse, não, isso aqui está errado. Não, foi tudo. E ele chegou em casa tão feliz. E ele falou, Eliana, ganhamos, no plural. Ganhamos o processo. Ah, que bom, hein? Irmãos, o valor financeiro era ótimo. Era um valor e tanto para nós. Mas eu não tinha prazer naquilo, aquilo não me dava prazer. Aí eu falei, Senhor, agora acabou. O juiz já falou, já deu sentença, já está tudo certo, agora acabou. Aí, ok. Sabe o que aconteceu? Deus começou a falar com ele. Aí um dia ele chegou para mim, a gente não falava mais sobre esse assunto. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim com o coração pesado, ele falou, eu não posso continuar com esse processo. Ai, imagina eu, né? Não podia falar muito, glória a Deus, ali naquela hora. Porque ele estava triste. E ele começou a falar um incômodo que Deus estava colocando no coração dele. Como aquilo foi precioso para nós. Ele foi lá e foi na advogada e falou para a advogada assim, olha, eu quero abrir mão de todo o processo. O que você acha que a advogada falou para ele? Você é louco? Agora que a gente já ganhou. Não, eu quero desistir. Ele desistiu. Glória a Deus. Mas sabe o que isso falou para mim? Que às vezes a gente quer ganhar no muito que a gente fala. Nós mulheres falamos demais. A gente sabe demais das coisas. A gente sabe, a gente tem opinião para tudo a gente é boa. A nossa opinião é melhor. E a gente começa a bater de frente, um puxa a caixa para cá, o outro puxa a caixa para lá, e fica aquele enrosco, e ninguém não vai para lugar nenhum. Querida, quando você entende a palavra do Senhor, e você entende o que é submissão, o que é estar junto, você pode até nem concordar com o seu marido, mas se você dobrar o teu joelho, das duas, uma, ou Deus muda seu marido, Ele vai mudar você. Há poder na nossa oração. Mas sabe o que a gente faz? A gente briga, a gente quebra a casa, a gente quer mandar, a gente quer mostrar que a gente sabe. E para terminar, aqui em Efésios capítulo 5, voltando para Efésios, no último versículo, no verso 33 ele diz,
5:33, não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo. E a esposa, faça o quê? Faça o quê? Respeite o marido. Tem mulher que xinga o marido todinho. Ele ajuda, ela acha ruim. Ele vai arrumar a cama, ela reclama. Aí o que ele faz? Ele não faz mais. Porque ele pensa, se eu arrumar, ela vai falar. Se eu não arrumar, ela vai falar, então eu não vou fazer. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. E você deve estar pensando, mas é difícil isso. E aqui no capítulo 5, antes de falar sobre a submissão da mulher, ele vai dizer aqui no verso 15, 5, Efésios 5:15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Mulheres, vamos andar como sábias. A mulher sábia, ela faz o quê? Ela edifica. Mas a tola, ela destrói sozinha, ela não precisa de ajuda. Verso 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como é que eu vou conseguir ser ajudadora idônea do meu marido? Me submeter, ser bênção para ele? Quando eu me encho com o Espírito Santo de Deus. Para de se encher com os conselhos das amigas do trabalho. Para de ficar ouvindo, para de assistir novela, porque novela é um lixo e ensina você como ser uma mulher tola. Para de ficar falando mal do seu marido. Encosta com um, fala mal, encosta com outro, fala mal na frente dos filhos. O que os filhos vão aprender? A desonrar o pai. A minha porção dentro da minha casa é importantíssima. Deus me deu a minha família. Eu queria chamar eles aqui. Queria chamar o William, Larissa. Queria chamar o Silvio. E eu queria ver se podia trazer a caixa de volta. Quando a gente cumpre o nosso papel, a nossa família é abençoada. O Silvio ensinou o William a abrir a porta para mim e a cuidar de mim. Quando eu entro aqui no estacionamento, o William corre na minha frente, ele abre a porta para mim. Quem foi que ensinou isso? Foi o Silvio. Um dia o pastor Abraão tentou entrar no lugar do William. O William olhou para ele feio. Tipo, nem ele tem lugar aqui. Mulheres, vamos jogar fora os conceitos desse mundo. Lembra? O Evangelho é um caminho estreito. Lembra? É uma porta apertada. Mas que os que andam por ela, eles vão viver a vida. A nossa família não é perfeita. Mas como é bom estar junto. Como é bom estar junto. Como eles me abençoam. E como eu tomo conta deles. Como eu tomo conta daquilo que eu vou falar para o Silvio. Eu já fui muito tola. Eu já briguei muito com ele. Mas eu aprendi que aquilo que eu falo vai fazer toda a diferença no coração dele. Tem coisa que você não precisa falar, não. Tem coisa que você não precisa falar. Eu queria convidar as mulheres a ficarem em pé. Nós vamos cantar um cântico. E eu queria que você, mulher, cantasse esse cântico com todo a verdade do teu coração. Dá-me um coração igual ao teu.
Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer. Ensina-me a amar o meu irmão. Ensina-me a amar o meu marido. Ensina-me a amar os meus filhos, os meus pais, o meu sogro, a minha sogra. Me ensina. Eu não preciso mandar na minha casa. Eu preciso tomar a posição que Deus me deu. Ser uma ajudadora que completa, que abençoa. Tem mulher aí querendo porque quer que seu marido mude. Para de falar. Para de ficar mandando no teu marido. Para, que coisa feia é essa? Ah, mas minha mãe faz assim com o seu pai. Mas você não vai fazer. Porque você vai falar: dá-me um coração igual ao teu. Eu quero ser cheia do teu Espírito. Podemos cantar. Dá-me um coração igual ao teu. Cante para Ele. Meu mestre. Cante para Ele. Dá-me um coração igual ao teu. Só as mulheres. Só as mulheres. Disposto a obedecer. É tudo que o teu marido precisa. Cumprir todo o teu querer. É tudo que os teus filhos precisam. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão. Ensina-me a amar o meu irmão. A olhar o quê? A olhar com os teus olhos. Perdoar com teu perdão. Diga isso. Enche-me com teu Espírito. Endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito. Endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Aleluia. Eu queria convidar os homens a se colocar em pé, porque essa oração também é sua. Você não sabe amar o amor ágape. O amor ágape que o Senhor fala para você, marido, amar tua esposa, não é o amor desse mundo. Você não sabe? Fala para o Senhor: me enche com teu Espírito. Podemos cantar todos juntos? Dá-me o coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Nosso Deus, nós sabemos que muitas famílias que estão representadas aqui nesta noite precisam ser curadas, transformadas, como a nossa. E nós te agradecemos pela tua palavra e pelo teu cuidado para conosco, em nos revelar, nos mostrar, ensinando a tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor fez conosco, homens, na última quinta-feira, que mexeu conosco, nos desafiou. E nesta noite, esta palavra sobre as mulheres. Há famílias que estão divididas, cada um carregando a caixa para um lado, e às vezes a caixa está quase se quebrando, se rompendo. Traz cura sobre as famílias nesta noite, Senhor. Traz cura sobre os casamentos, traz cura no coração do marido, da esposa, dos pais, dos filhos.
porque entendemos, ó Deus, que quando o marido ocupa o seu papel, quando a esposa ocupa o seu papel, os filhos acompanham, os filhos são ensinados, os filhos são curados, e podemos dizer, literalmente, podemos carregar a caixa juntos. Eu quero te agradecer pela ajuda da Eliana, pela ajuda da Larissa e pela ajuda do William, que me ajudam a carregar a nossa caixa. Tem sido muito mais leve com eles, tem sido muito menos difícil com a ajuda e com a cooperação deles. E é isso que nós oramos nesta noite. Nós invocamos a tua presença, vem com o teu poder e une as famílias novamente. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa nós homens que não estávamos no nosso papel. Perdoa as mulheres que não estavam ocupando o seu papel. E mediante o perdão, mediante o quebrantamento, traz restauração nas famílias da nossa igreja, Senhor. E que isso seja algo tão significativo que mude a nossa cidade. Seja uma influência bendita no meio da sociedade, onde nós estamos inseridos, aqui no Imbuí, aqui em Salvador, nos lugares onde trabalhamos, estudamos, na vida dos nossos vizinhos. Traz cura para a nossa família, Senhor, e que isso alcance outras famílias, manifeste o teu poder. É a nossa oração nesta noite, Senhor, que a graça do Senhor venha sobre nós, e nós possamos compreender o quão maravilhoso é e desafiador é carregarmos a caixa juntos, em nome de Jesus. Que toda separação, que toda facção, que toda disputa seja quebrada no poder do nome de Jesus, e a unidade na família, o poder do teu Santo Espírito se manifeste de forma graciosa em cada uma das famílias. É a nossa oração nesta noite, no nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém. Pastor Abraão, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Que a família de vocês brilhe como luzeiros nessa cidade, e a cura do Senhor se manifeste de uma forma tão bonita, que outras famílias vão seguir aquilo que o Senhor está fazendo na vida de cada um de vocês. Deus os abençoe, vão em paz, e a gente vai ensaiar carregar a caixa de 4. Vamos? Vamos ver se a gente consegue? Deus abençoe. Vamos cantar mais uma vez a música? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.